Cuspedia a perna do moleque pra cima e depois ia passar água de sal. Cuspedia a perna do moleque pra cima e... Batia nas pernas. Nas costas, por onde pegasse. Mesmo. Pois é, mas... Depois passava água de sal. Água de sal. Durante anos, meninos desapareceram em cidades pequenas do Maranhão, sem barulho, sem testemunhas, sem investigação imediata. Mas existia um detalhe em comum. Antes de sumirem, eles tinham sido vistos com o mesmo homem, um homem simples que andava de bicicleta e que por muito tempo ninguém desconfiou. Os casos começaram a surgir ainda na década de 90, famílias procurando filhos que saíram para brincar e nunca mais voltaram. Não havia ligação aparente entre os desaparecimentos. As cidades eram diferentes, as datas também eram diferentes, mas o padrão era o mesmo. E quando as investigações finalmente foram conectadas, o Brasil descobriu um dos maiores serial killers da história do país. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito nasceu em uma realidade marcada pela pobreza extrema. Trabalhou desde cedo em serviços rurais. Era conhecido como um homem calado, discreto, sem histórico criminal que chamasse a atenção. Ele vivia de trabalho simples, passava dias viajando entre povoados de bicicleta, e essa rotina permitia que ele estivesse sempre em lugares diferentes, sem criar vínculos, sem ser lembrado, mas ganhando a confiança de todos. As vítimas tinham características muito específicas. Meninos com idades próximas de famílias pobres, muitas vezes em áreas onde o desaparecimento de uma criança não gerava mobilização. Ele se aproximava devagar, conversava, ganhava confiança, oferecia pequenos objetos, promessas simples, coisas que, para uma criança, pareciam importantes, e então levava essas vítimas para áreas afastadas, regiões de mata, terrenos baldios, locais onde ninguém poderia salvá-las. Com o passar dos anos, os casos começaram a se acumular, mas eram tratados como ocorrências isoladas. Cada cidade investigava o seu próprio desaparecimento, sem ligação umas com as outras e sem troca de informação entre a polícia, sem perceber que havia um predador em movimento. Enquanto isso, ele continuava viajando e continuava fazendo vítimas. A mudança começou quando investigadores perceberam que os relatos eram parecidos demais para serem coincidência. A mesma abordagem, mesmo perfil da vítima, mesma forma de desaparecimento. E a partir desse momento, foi traçado um mapa. Esse mapa mostrava algo assustador. Os crimes estavam espalhados por 2 estados, Maranhão e Pará. E havia uma rota que o criminoso fazia. Quando ele finalmente foi identificado e preso, o caso tomou uma dimensão ainda maior. Durante o interrogatório, ele confessou, com frieza, sem demonstrar emoção, e revelou um número que chocou os investigadores: mais de 40 vítimas. Um número que transformava aquele homem simples em um dos maiores assassinos em série do país. A princípio, ele negou tudo. Disse que era apenas mais um trabalhador, que estava sendo confundido, que nunca tinha feito mal a ninguém. Mas os investigadores já tinham visto aquilo antes. O silêncio, o olhar vazio, a frieza. Então vieram as provas, as roupas das vítimas, os objetos encontrados com ele, os relatos das testemunhas. E sem saída, ele começou a falar. Uma confissão lenta, detalhada e perturbadora. Ele descreveu como observava os meninos, como ganhava a confiança deles, como escolhia lugares afastados. Cada palavra dita na sala de interrogatório era como uma nova ferida aberta nas famílias que ainda procuravam respostas. E não era apenas um crime. Não eram apenas 2, nem 3. O número continuava crescendo. Os investigadores perceberam um padrão. Ele não matava por impulso. Havia um método, uma escolha de vítimas, um ritual. Ele se aproximava sempre do mesmo jeito. Usava as mesmas promessas. Repetia os mesmos caminhos. Era um comportamento calculado, frio. E isso transformou o caso
em algo ainda mais assustador, porque mostrava que ele viveu por anos, circulando entre pessoas comuns, sem levantar suspeitas, trabalhando, conversando, sorrindo, enquanto escondia uma realidade obscura que ninguém conseguia imaginar. Especialistas que analisaram o caso falaram sobre transtornos de personalidade, compulsão, ausência total de empatia, mas nenhuma explicação psicológica conseguia responder à pergunta principal: como um ser humano normal consegue fazer isso repetidas vezes sem demonstrar arrependimento? Mas nós não estamos falando de um ser humano normal, estamos falando de um psicopata. Quando o caso veio à tona, o país parou. As famílias finalmente tinham um nome, um rosto, um culpado. Mas isso não trouxe alívio, porque para cada vítima confirmada existia uma história horrível. Uma mãe que esperava na porta de casa, um pai que saiu desesperado pelas ruas procurando seu filho, um quarto que nunca mais seria ocupado. No tribunal, ele permaneceu quase sempre em silêncio, sem nenhuma emoção ou reação, como se tudo aquilo não tivesse nem relação com ele. E foi ali que veio a sentença. Uma pena que, na teoria, parecia longa, mas que nunca seria suficiente para medir o tamanho da dor deixada para trás. Durante muito tempo, os nomes dessas crianças foram apenas números em uma investigação. Mas eles tinham sonhos, tinham rotinas, tinham uma vida inteira pela frente. Alguns gostavam de jogar bola. O sonho era ser jogador de futebol. Outros ajudavam os pais em casa. Outros só queriam brincar e nunca mais voltaram. O caso não destruiu apenas famílias. Ele destruiu a sensação de segurança de cidades inteiras. Pais passaram a ter medo de deixar os filhos saírem. Ruas ficaram vazias. A infância foi interrompida pelo medo. Mesmo depois da prisão, as perguntas continuaram. Será que todas as vítimas foram identificadas? Será que houve outros casos que nunca foram ligados a ele? Será que alguém poderia ter impedido isso antes? Falhas na investigação, desaparecimentos ignorados, denúncias que não foram levadas a sério. O caso expôs algo maior do que um assassino em série. Ele revelou o quanto vidas podem ser invisíveis quando pertencem às camadas mais vulneráveis da sociedade. E isso é o que torna essa história ainda mais sombria. Hoje, o nome dele está registrado na história criminal do Brasil, mas os nomes das vítimas quase ninguém lembra. E talvez seja esse o detalhe mais cruel de todos, porque monstros se tornam famosos, enquanto as vítimas viram estatísticas. O caso foi encerrado pela justiça, mas nunca foi encerrado para as famílias. Nunca foi encerrado para as cidades onde as crianças desapareceram. E nunca será encerrado para quem conhece essa história. Porque histórias como essa não pertencem apenas ao passado. Elas continuam acontecendo, em silêncio. E você só fica sabendo delas aqui, no Observatório do Mundo.